O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia do sábado passado, dia 25 de novembro. Presidente vence reeleição em Madagascar após boicote da oposição. A eleição foi no dia 16 e no dia 25 nós tivemos os resultados com a reeleição do presidente Andry Rajoelina. Ele que foi presidente de 2009 a 2014 e é presidente desde 2019. A gente já falou aqui dele, né, por exemplo, por conta daquelas panaceias durante a pandemia, né, medidas autoritárias de governo, e ele recebeu 58,9% dos votos, embora o comparecimento eleitoral tenha sido de apenas 46,3%, menos da metade do eleitorado, e a menor participação na história de Madagascar. Tá? O segundo colocado foi o candidato do Partido Social Democrata, o senhor Siteni, que eu não vou tentar falar sobre o nome dele, peço desculpas, com 14%. E também tivemos ali outros candidatos somando mais ou menos 19%. Então ele foi reeleito, porém ele vai ter aí o seu mandato, a legitimidade do seu mandato questionado, e 2 coronéis do exército de Madagascar foram presos, tá? 3 dias depois do anúncio dos resultados, sob a acusação de terem tentado um motim militar durante o dia das eleições. Eles foram presos de maneira preventiva até o dia 16 de janeiro, que é quando teremos as primeiras audiências sobre esse caso. Aí, meu caro Matias, cruzando para a costa africana, costa oriental africana, passamos rapidamente pelo Quênia, já que o Tribunal Penal Internacional anunciou que vai suspender, né, que está, na verdade, encerrando, basicamente, todos os casos do processo de 2010 que investigava, né, os protestos no Quênia após as eleições em 2007, tá, que deixaram 1.300 pessoas mortas. Inicialmente, 6 suspeitos enfrentavam as queixas, incluindo, né, o ex-presidente Uhuru Kenyatta e o atual presidente William Ruto, né, que na época já era um político notório, disputou aquelas eleições, e agora o caso foi encerrado. Um pouco mais ao sul, tivemos um acidente numa mina de platina na África do Sul, que deixou 11 trabalhadores mortos, 75 feridos, depois que um elevador industrial se desprendeu e caiu 200 metros, tá, rapidamente, numa mineração, numa operação da empresa Impala, né, que é uma das maiores da África do Sul. E como não tinha exatamente onde colocar essa notícia no programa, a gente vai um pouquinho mais ao sul ainda, vamos ao Polo Sul, na verdade, já que diversas autoridades climáticas pelo mundo alertaram que o maior iceberg do mundo, o A23A, está começando, não a navegar, né? Está começando a entrar em águas além das águas antárticas. Tá? Ele se desprendeu em 1986, porém, durante muito tempo, ele ficou vagando, né, nas águas próximas à Antártica. Ele também, um tempo, ficou preso ali a outros pedaços de gelo, e agora ele está saindo para o oceano. Ele tem 3 vezes o tamanho de Nova York. Tá? Ele tem cerca de 4.000 quilômetros quadrados, tá? É o maior iceberg do mundo e ele vai começar a dar um rolê aí pelas águas do sul. Segundo algumas estimativas, ele pode chegar na ilha da Geórgia do Sul. Que fica perto das Ilhas Sandwich. Isso, porque é um sanduíche de Geórgia. Notícia do domingo passado, dia 26 de novembro. Presidente de Serra Leoa afirma que situação no país está sob controle, o que geralmente significa o contrário. Pois é. O presidente de Serra Leoa, o presidente Julius Maada Bio, né, que é presidente do país eleito democraticamente desde 2018, porém,
ele também foi chefe da junta militar, né, nos anos 1990, né, depois de um golpe militar no país. Ele afirmou que ocorreu no país uma tentativa de golpe de Estado. O que ocorreu? Nós tivemos diversos grupos armados, tá? Grupos de homens armados, usando caminhonetes. Tá? Eles primeiro atacaram presídios, tá? Libertando prisioneiros. Inclusive, alguns desses prisioneiros eram ex-militares que tentaram dar um golpe de Estado anos atrás. E eles tiveram sucesso. Tá? Depois, eles tentaram atacar quartéis do exército de Serra Leoa, tá? Muito provavelmente para roubar armamento mais pesado, e aí eles fracassaram, tá? Eles foram impedidos por tropas do exército. 3 integrantes desses grupos foram mortos, tá? 13 foram presos, 13 soldados e um policial foram mortos e um civil ficou ferido. Outro civil foi morto e 8 soldados ficaram feridos, tá? Então, e segundo o governo, outras 32 pessoas são agora buscadas pelas autoridades, tá? No que seria, repito, né, uma tentativa de golpe de Estado no país, embora não tenha ainda muitas informações muito claras sobre isso, sobre quais seriam as pautas do grupo que buscou esse golpe de Estado, enfim. E ainda no continente africano e ainda na sua costa ocidental, agora a gente vai mais ao sul, já que na República Democrática do Congo, né, como, enfim, é um país que já sofre diversos problemas, né? A gente tem falado bastante aqui da violência no leste do país, falamos no programa passado do fim da MONUSCO. A Organização Mundial da Saúde anunciou essa semana que em 2023, até o dia 12 de novembro, tá, o país registrou 12.569 casos de Mpox, né, anteriormente conhecida como Monkeypox, ou varíola dos macacos, e 581 mortes por conta dessa doença. É o maior surto, tá, em um país em um ano dessa doença já registrado, desde que a doença foi identificada pela primeira vez em 1970. Notícia do começo da semana, segunda-feira, dia 27 de novembro. Emirados Árabes Unidos planejaram acordos de petróleo na organização da COP28. Não foi por falta de aviso. Então, a gente falou aqui que era botar a raposa para cuidar do galinheiro, né? E aí anunciaram, né, o Sultan Al-Jaber, né, que é o presidente da estatal emiradense de petróleo, como presidente da COP28, enfim. E aí vamos explicar aqui para o nosso ouvinte o que aconteceu e qual é o problema, tá? De forma resumida, né? Mas o que aconteceu? A BBC teve acesso a diversos documentos do governo emiradense sobre reuniões com as delegações estrangeiras no âmbito da COP28 para fazer lobby, tá? Tanto pela estatal emiradense de petróleo, a ADNOC, quanto também pela estatal emiradense de novas fontes de energia, né, que é a Masdar, né, que é basicamente um grande fundo de investimentos que vai investir em energia eólica, enfim, outros tipos de energia, tá? E esses documentos mostravam os talking points necessários em cada reunião, inclusive em reuniões com o Brasil, tá? Tinham o perfil ali, uma breve ficha das pessoas que seriam envolvidas nessas conversas. Então você pode ver ali, por exemplo, uma ficha, um perfil da ministra Marina Silva, da delegação brasileira. E esses talking points envolviam justamente a proposta de acordos, inclusive de petróleo. No caso da reunião com o Brasil, por exemplo, fala da ADNOC eventualmente comprar a empresa brasileira Braskem, né?
Falando em Braskem, né, não podemos aqui, já que mencionamos, né, ignorar e não mandar um abraço a todos os nossos ouvintes de Maceió, né, uma cidade que corre o risco de uma catástrofe, corre o risco de literalmente afundar, né, devido ao... Já está afundando, né, devido às operações, uma das operações da empresa Braskem. Então, é basicamente isso que foi revelado nesse vazamento. E aí o nosso ouvinte pode falar, poxa, mas Felipe, isso não deveria ser surpresa. Vocês mesmos falam que os países vão agir de acordo com seus interesses. Perfeito. Os Emirados Árabes Unidos vão ter interesse em petróleo, vão ter interesse na indústria petroquímica e vão falar disso com os outros países, vão defender esses seus interesses. Perfeito. O problema é que, como organizador da COP28, primeiro, o país sede tem a obrigação de ser politicamente neutro. Então, óbvio que você vai aproveitar o fato de você ser o país sede, todo país vai sempre aproveitar isso, para outras conversas, né? Para conversas políticas, para conversas culturais, enfim, mas não deve ser a prioridade, tá? E segundo, é algo que é justamente contraditório com a própria COP, né? É você falar, olha só, vamos aqui receber o pessoal que... né, vamos conversar aqui sobre um acordo de combustíveis fósseis, de emissão de gases de estufa, né, sobre as mudanças climáticas, que são um fato científico, vamos, né, lembrar, porque sempre tem uma pessoa ou outra que é negacionista, né? Ah, mas por que fala mudança climática, não fala mais aquecimento global? Porque existe o aquecimento global, que é parte das mudanças climáticas, só que as mudanças climáticas envolvem, por exemplo, as mudanças nas correntes marítimas, né, que também estão sendo afetadas pela atividade humana dos últimos séculos, que despeja, né, o dobro de CO2 na atmosfera que a própria natureza é capaz de processar. Inclusive os oceanos, né, que são os principais retentores de CO2 com as algas, enfim. Então é isso, é cuidar, é botar a raposa para cuidar do galinheiro. Já, né, provado por A mais B. Sobre a COP28, né, a gente vai falar mais dela em programas futuros, claro. Uma notícia essa semana que os Estados Unidos não vão mandar nem o presidente Joe Biden, nem a vice-presidente Kamala Harris. Saindo agora da COP28, mas ainda em grandes eventos na Península Arábica, a cidade de Riad, a capital da Arábia Saudita, foi escolhida para ser a sede da World Expo de 2030, né, derrotando Roma e Busan, na Coreia do Sul, né, com 119 dos 165 votos. Né? Então a Exposição Mundial 2030 vai ser em Riad, um evento que espera que traga aí alguns milhões de visitantes. E outra notícia na região, e aí essa foi muito curiosa, né? Nós tivemos uma sentença, meu caro Matias, por corrupção no Kuwait, tá? O ex-ministro da Defesa, o Sheikh Khalid Al-Jarrah Al-Sabah, foi condenado a 7 anos de cana, tá? Por mau uso dos fundos do Ministério da Defesa. E o ex-primeiro-ministro, que respondia às mesmas acusações pelo mesmo crime, né? O Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, ele foi condenado a apenas devolver o dinheiro que ele embolsou. Vocês devem ter notado que ambos têm o sobrenome Al-Sabah. A família Al-Sabah é a família dona do Kuwait, tá? A diferença é que um é primo do rei e o outro é primo do segundo grau. Tá? Essa é a diferença. O parente mais distante pegou a sentença pior, incluindo aí 7 anos de prisão. Tá? Então, assim, você vai falar o quê? Achei curioso. E fechando esse bloco, notícia da terça-feira, dia 28 de novembro. Níger revoga a lei anti-imigração que favorecia a Europa. O Níger tinha uma lei de 2015, tá? Que foi promulgada, né, durante os governos pró-França, e a gente falou bastante do Níger aqui no programa esse ano, né? E de como o golpe militar no Níger, embora tenha sido com características diferentes dos golpes militares no Mali e em Burkina Faso, do ponto de vista interno, do ponto de vista externo, os 3 países compartilham, né, a ideia, os ideais de
diminuir, de encerrar o legado colonial francês nessa região. E essa lei de 2015, né, de autoria do governo, quando era um governo pró-França, criminaliza o transporte de pessoas que busquem a migração pelas fronteiras da Líbia e da Argélia. Então, em bom português, se um estrangeiro chegasse no Níger, ou um próprio cidadão do Níger, falasse, quero imigrar para o norte, né, o que tem ao norte, depois do Saara, né, costa do Mediterrâneo e Europa. Então, se você usasse a sua caminhonete para transportar essas pessoas, e você não fosse um traficante de pessoas, não é só dizendo, se você tivesse um serviço de van, entendeu? Né? Vamos pro clássico, um serviço de van. Você pegaria cana. Por quê? Porque a Europa não queria que essas pessoas fossem ao norte. Então o governo do Níger, para agradar a França, né, promulgou essa lei em 2015, né, para coibir que o país se tornasse então uma rota migratória. Tá? Não que o Níger seja uma grande rota migratória, porque como a gente falou, você tem ao norte do país e parte do país o Saara, né? Não é exatamente a rota mais fácil, né? Infelizmente, muitos africanos que tentam chegar na Europa, por exemplo, tentam ir pela costa, chegar nas Ilhas Canárias, a gente vira e mexe e menciona pessoas que infelizmente perderam a vida nessas circunstâncias. Enfim, o fato é, o novo governo do Níger acabou com essa lei, que, inclusive, o próprio ministro de Relações Exteriores disse que foi uma lei que foi forçada ao governo do Níger pela União Europeia no ano em que a migração para o continente foi excepcionalmente grande. Tá? Já no Mali, um padre católico alemão chamado Hans Joachim Lohr, que foi sequestrado no dia 20 de novembro do ano passado, foi libertado essa semana, já retornou ao seu país, na verdade. Ele foi sequestrado enquanto celebrava a missa, inclusive. Tá? Ele vivia no Mali nos últimos 30 anos e ele foi libertado como parte ali de um processo de negociação com um grupo criminoso que o sequestrou. Tá? Aparentemente não foi um sequestro por um grupo jihadista, foi um sequestro por um grupo criminoso que queria ali resgate, queria um benefício econômico, enfim. Já em Burkina Faso, infelizmente, tivemos pelo menos 40 civis mortos depois de um ataque de um grupo jihadista local filiado, né, que deve lealdade à Al-Qaeda, tá, na região norte do país. Tá? Eles atacaram a cidade de Djibo, que fica perto justamente da fronteira com o Mali, e, repito, deixaram, infelizmente, 40 pessoas mortas. E é uma cidade que inclui um campo de refugiados gerenciado pela ONU. Tá? Então é uma cidade que já abriga pessoas que foram afetadas pelo conflito jihadista dentro de Burkina Faso. Bem, excepcionalmente nessa semana não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia da terça-feira passada, dia 28 de novembro. Premier grego recusa reunião com vice-primeiro-ministro do Reino Unido após esnobada de Rishi Sunak. Uma coisa patética ocorreu essa semana, né? Na segunda-feira, o Mitsotakis, o primeiro-ministro grego, iria se encontrar com Rishi Sunak em Londres. Né? Lembrando, ambos são primeiros-ministros de partidos conservadores. Né? Então, assim, antes que, né, para o pessoal que gosta de olhar as coisas apenas com o olhar partidário, né? A delegação grega, né, numa prévia ali das conversas, falou que pretendia levantar a questão dos mármores do Partenon, né, que estão sob custódia, né, britânica no British Museum, né, os mármores de Elgin, que os britânicos dizem que foram adquiridos de forma legal. Né? E aí, quando os gregos anunciaram que pretendiam discutir esse assunto, o Rishi Sunak cancelou a reunião e ofereceram
né, assim, algo tosco, idiota, humilhante, né? Uma tentativa de humilhação, melhor dizendo, né? Uma reunião com o vice-primeiro-ministro. Então, foi uma coisa patética. O próprio ex-ministro da Cultura conservador do Reino Unido, Ed Vaizey, que lidera o Parthenon Project, que propõe que os mármores do Parthenon sejam devolvidos à Grécia e que sejam substituídos por réplicas. Né? Então, assim, ele deseja que, tipo, que a exposição continue, só não vai ser com os originais. Né? Ele disse, não sabia que Rishi Sunak tinha sentimentos tão fortes assim em relação aos mármores do Parthenon. Né? Então, assim, foi uma postura ridícula do governo britânico, porque, assim, são mármores do Parthenon, tá? Eles não foram feitos pelos bretões, eles não foram feitos pelos celtas, tá? Enfim, e depois, quando o primeiro-ministro grego recusou essa oferta, o Rishi Sunak se defendeu, dizendo que os gregos, na verdade, estavam tentando fazer uma cilada arrogante, né, para pressionar, né, o tema dos mármores, e ele disse que a reunião tratava de retomar o litígio sobre assuntos do passado. Não é assunto do passado, Rishi Sunak, tá? Então, assim, enfim, ridículo. Ainda na Europa, meu caro Matias, a gente muda de ilha, vamos para a ilha da Irlanda, tá? Com uma questão interessante, né? No programa passado a gente citou, né, o caso, né, dos vândalos em Dublin e do atentado terrorista e do brasileiro, né, que ajudou a salvar a garotinha e que, inclusive, né, já recebeu centenas de milhares de libras em doações, de euros, né, libras e euros também. O brasileiro, inclusive, disse que que já procurou a família da menina, né, para oferecer uma parte do dinheiro, né, o nosso compatriota Caio Benício, e a gente citou o Conor McGregor, né, o lutador de MMA e tal, e aí teve alguns ouvintes nossos que até comentaram que a gente não comentou que ele fez declarações também anti-imigrantes. A polícia, e assim, a gente não falou porque a gente não viu novamente, tá? Então, assim, deem pelo menos a presunção de inocência, né, pra gente. E o que acontece? Ele, essa semana, disse que as autoridades irlandesas querem fazer dele um bode expiatório, né, para os vândalos de Dublin, né, pelas declarações dele anti-imigração, já que o governo anunciou que as declarações dele serão alvo de uma investigação formal. Tá? Especialmente o post dele dizendo que Irlanda, estamos em guerra. Tá? Também se especula que ele pode tentar ser candidato, meu caro Matias, ao parlamento irlandês com uma plataforma da alt-right. Também na Europa, e, né, a gente falou dos mármores do Parthenon, agora vamos falar de mais patrimônio cultural, vamos até Nápoles, já que uma pintura que vale 100 milhões de euros de Botticelli, tá, que há 50 anos estava desaparecida, ela foi encontrada numa casa napolitana, tá, uma casa de uma família, né, em Nápoles. Aí é aquela coisa, só tem duas hipóteses. Ou era uma família, né, de pessoas muito simples que falaram, ai, que pintura bonita aqui de Maria com Jesus, vamos levar para casa. Ou então era uma família de um mafioso, que sabia muito bem do que se tratava. Né? Só tem duas opções. E ainda na Europa Ocidental, o Comitê Olímpico Internacional declarou que os Jogos Olímpicos de Inverno de 2030 serão nos Alpes franceses, enquanto a cidade de Salt Lake, em Utah, nos Estados Unidos, serão sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2034. Repetindo, né, o 2002, né? Porque, assim, o número de cidades que teria interesse, que tem grana e né, que tem neve para receber esse negócio é bem restrito, não é que nem jogos de verão, né? Que são restritos pelo poder econômico, né? Porque poderia ter Jogos Olímpicos na África, por exemplo, até hoje não teve, né? Para dar um exemplo. Mas em compensação, Los Angeles parece que só tem Los Angeles, né? Terceira Olimpíada Paris já. Também. Los Angeles e Paris. Né? Los Angeles, mano, terceira Olimpíada em Los Angeles. Pô, nem os caras de Los Angeles já devem querer mais. Também na terça-feira passada,
Esposa do chefe de espionagem da Ucrânia é envenenada. Então, né? Assim, não sei quem foi, né? Mas a gente tem uns suspeitos, né? No caso, o Kirilo Budanov, né? Que é o chefe do GRU, né? O principal agência de inteligência externa da Ucrânia. E a esposa dele, a Maria Budanova, ela sofreu uma intoxicação aguda por metais pesados. Tá? Ela está internada, não corre risco de morte, tá? Mas foi envenenada nesse contexto. E aí a gente aproveita, né? Vamos passar aqui por algumas notícias, né? da guerra na Ucrânia, da própria Ucrânia, na Rússia, enfim. Forças russas essa semana continuaram o avanço na região de Avdiivka, né? Que fica no Oblast de Donetsk. Né, uma batalha que dura basicamente desde o primeiro dia da guerra. A cidade foi tomada, depois retomada, e agora os russos estariam perto de retomá-la novamente. Os ministros de relações exteriores dos 3 países bálticos se retiraram, né, da cúpula da Organização de Segurança e Cooperação na Europa, depois que o Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, foi convidado essa semana. Lembrando que a Rússia era integrante, né, da OSCE, saiu, né, por conta das sanções e tudo mais, e a próxima cúpula será em Skopje, né, a capital da Macedônia do Norte. E os 3 ministros dos países bálticos anunciaram que não estarão presentes. O Kremlin alertou que não tolerará presença de tropas polonesas na Finlândia, depois da especulação de que a Polônia enviaria oficiais militares para ajudar a Finlândia a lidar com a crise na sua fronteira, já que seria similar à crise na fronteira entre Polônia e Belarus no ano passado. Lembrando que a Finlândia fechou quase todos os seus postos de fronteira com a Rússia por conta da crise de refugiados, né? Só tem uma passagem entre os 2 países. Que é a mais ao norte, inclusive. É a mais fria, né? Ainda mais nessa época. O ministro de Relações Exteriores da Hungria, o Péter Szijjártó, né, o amigão do Ernestão, ele disse que a Ucrânia não tem lugar na OTAN porque desrespeita os direitos de minorias nacionais. Né? Lembrando que você tem uma minoria húngara e uma minoria polonesa dentro da Ucrânia, mas principalmente o fato de que o governo húngaro, né, hoje é o principal aliado russo, né, dentro das instituições da Europa Ocidental. Falando na Rússia, a Rússia estendeu, né, até janeiro a detenção do jornalista estadunidense Evan Gershkovich. Também falando na Rússia, né, a Rússia anunciou essa semana que vai vender, tá, caças para o Irã, tá? É a primeira compra de caças de combate do Irã nos últimos 30 anos, por conta das sanções feitas pelos Estados Unidos, né? E é um sinal de que a Rússia meio que, né, aceitou que, olha só, as sanções não vão acabar tão cedo, então vamos fazer comércio, vamos vender armamento para o Irã, e o Irã vai comprar, a gente precisa fazer negócio e dane-se as sanções, porque nós dois sofremos sanções. Quando a gente tiver mais detalhes desse contrato, dessa compra, a gente vai repercutir aqui certamente. Notícia de hoje, meu caro Matias, a Rússia declarou como ilegal o movimento internacional LGBT, por ser um movimento extremista. Agora, o que é o movimento internacional LGBT? Não sei o que é o movimento internacional LGBT. Né? Tem uma organização com esse nome? Então, não sei. Né? Mas, assim, é mais uma das medidas homofóbicas, né, e retrógradas tomada no contexto da Rússia nos últimos anos. E a Rússia encara a homossexualidade como uma questão exógena, né? Como se... enfim... É coisa do Ocidente. Aqui não tem homossexuais. Né? Enfim, lembrando que a União Soviética foi uma das pioneiras em descriminalizar, né, a união entre pessoas do mesmo sexo, e é infeliz que você tenha esse retrocesso. E finalmente, falando agora de Ucrânia e Moldova, infelizmente tivemos uma tempestade de inverno que atingiu, né, o sudoeste da Ucrânia e Moldova, deixando 8 pessoas mortas, tá? 5 na Ucrânia, 3 em Moldova, com diversas cidades e vilarejos ficando sem energia elétrica,
estradas foram fechadas, tá? Então tivemos uma tempestade de inverno bastante rígida essa semana na região. Outra notícia da última terça-feira, dia 28. Funcionárias públicas podem ser proibidas de cobrirem a cabeça, segundo o Tribunal da União Europeia. Tivemos mais uma decisão da Corte de Justiça da União Europeia, né? Que funciona como uma espécie, digamos assim, né, de Suprema Corte da União Europeia, inclusive quando vão alguns casos ligados a políticas de direitos humanos. Tá? E o que acontece? Uma cidadezinha na Bélgica, tá, chamada ANS, A-N-S, proibiu, tá, símbolos religiosos por funcionários públicos. Como um tipo de determinação que existe em várias cidades europeias. A questão é que isso afeta mulheres muçulmanas, né, porque elas cobrem a cabeça por um preceito religioso, e aí as autoridades falam, você está fazendo isso, esse pano, né, esse pedaço de pano na sua cabeça, independente de qual for, tá, se é um hijab, se é um niqab, enfim, ele é um símbolo religioso, você não pode usá-lo no seu trabalho como uma funcionária pública, porque o Estado é laico. Claro que a lei em si, ela é para garantir a igualdade em todos, né? Então você não pode usar símbolos religiosos, ponto. Você não pode usar um crucifixo também, por exemplo. Tá? Lembrando que a origem do Estado laico no iluminismo, né, a gente já falou isso aqui alguns anos atrás, é sempre bom lembrar, né? Tem algumas pessoas que acham que o Estado laico é uma conspiração comunista, tem outras pessoas que acham que o Estado laico é algo que caiu do céu. Não, o Estado laico é consequência de 200 anos de cristãos se matando, tá? E aí uns caras viraram e falaram, olha, por que em vez de protestante e católico ficar se matando, por que o Estado não vira um Estado laico e garante a segurança dos dois, hein? Né? Que ideia. Enfim, hoje esse público, né, essa demografia mais afetada, inclusive uma das ONGs que respondeu ao processo, né, que foi amiga da corte, né, no processo, disse que já são mais de 100 de professoras na Alemanha que tiveram que deixar de trabalhar porque não podiam cobrir a cabeça. De qualquer maneira, a Corte Europeia manteve a decisão, né? E então mulheres funcionárias públicas não podem usar a cobertura na cabeça, consequentemente, muito provavelmente terão que abandonar os seus empregos, né? O que é um absurdo. E falando em violações de direitos humanos, essa semana, né, a conhecida Freedom House, né, que é uma organização baseada nos Estados Unidos, né, ligada inclusive, né, de forma indireta ali ao governo dos Estados Unidos, né, fundada pela Eleanor Roosevelt, eles sempre publicam, né, o seu índice da liberdade, né, de liberdade em cada país e tal. Meu caro Matias, de 1 a 100, né? Então, assim, 100 é o país mais livre de todos. 100 é, sei lá, a Islândia, Costa Rica. Tá? De 1 a 100, qual você acha que foi a nota do Azerbaijão? 1 a 100? É. 3. 1. Tá? Então, eu dei até uma moral aí. Pois é. Tivemos aí o Azerbaijão tirando 1 nessa semana. É o pior índice de um país do grupo europeu, né, digamos assim. E por fim, notícia da quarta-feira, dia 29 de novembro. Rebeldes continuam avanços em Mianmar. Tivemos mais rendições de tropas, né, da junta militar, né, que circularam bastante nas internets, né, especialmente na região do estado de Shan, né, que fica no norte. E hoje a junta militar controla basicamente apenas 40% do país. Tá? Os avanços rebeldes continuam. E ali próximo, na Índia, vamos 2 notícias muito breves. A primeira delas, uma notícia boa, uma notícia feliz, que nessa terça-feira, dia 28, os 41 trabalhadores, né, que estavam presos em um túnel, né, na Índia, que desabou parcialmente, né, a gente falou disso semana passada, a gente comparou, né, lembrou dos mineiros no Chile, foram resgatados, todos eles inteiros, todos eles saudáveis e com vida, né? Então, uma boa notícia.
E a outra notícia é que o governo indiano respondeu àquela acusação do governo dos Estados Unidos, né, de que o governo indiano teria tramado para o assassinato de um líder Sikh em território dos Estados Unidos, né, no caso o Gurpatwant Singh Pannu. Tá? O governo indiano negou qualquer responsabilidade, dizendo que esse tipo de coisa é contrária à política do governo.